Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Continuando aqui sobre o estudo Entendendo a Obsessão, existiu, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul um centro de treinamento e estudos formado por alguns pesquisadores daquela federação. E eles classificam os vários tipos de obsessões de acordo com os seguintes critérios. Agora vamos analisar sobre um grupo de pesquisadores. Então eles dizem o seguinte: a obsessão está segundo a natureza do agente obsessor. Desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado. Então, ou seja, essas obsessões elas podem existir nesses quatro aspectos, dos encarnados para os encarnados, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnados para desencarnados. Então, ele está perguntando qual é a natureza disso. Por que acontece isso? A gente, assim, tem várias coisas que nós podemos analisar, mas a principal delas, falta entendimento. Falta conhecimento da vontade de Deus a nosso favor. No Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E qual é a vontade do Pai para com seus filhos? Que eles cresçam para sempre, para o infinito. Em cada etapa vencida surge outra. Cada caminho percorrido surge outro caminho. É assim que nós vamos evoluir. Agora, se eu não entendo isso, se eu penso que a vida é o que eu penso, que eu acho, então a minha vida é pequena, porque o mundo aqui é pequeno. Aqui a gente, quando observa o mundo, você vai ver que as coisas que o mundo oferece quase sempre são repetitivas, muito embora a diversidade do mundo, mas são muito repetitivas. Muda, por exemplo, o tipo de caneca que o sujeito bebe uma bebida de um lugar para outro. Muda o tipo de apresentação social de um lugar para o outro. Muda os tipos das pessoas, mas geralmente a coisa funciona em torno disso. Quando a gente estuda mitologia, o Campbell, Joseph Campbell, ele vai dizer dos deuses de mil faces. Então a gente observa que os deuses nórdicos se assemelham aos deuses gregos, que se assemelham aos deuses egípcios, que se assemelham aos deuses africanos e aos da Pérsia, da Babilônia naquela época lá. Então eles são mais ou menos iguais. Só muda nome, só muda a história deles, mas no fundo o feito é o mesmo. Então eu preciso saber qual é a natureza que eu quero para mim, o que eu pretendo para mim. Sabe, o que eu onde eu atuo dentro do meu campo. O que eu faço com o dia belo que surge? Com o decorrer do dia que está me oferecendo oportunidades. O que eu estou fazendo? Com a noite que chega, o que eu faço? Você observa, isso é bem interessante, que a noite ela tem as estrelas. Aí pode ser que na sua cidade não veja estrelas porque está tudo poluído. Mas, se você dá um pulinho ali no campo, provavelmente você vai ver. Essas estrelas, o que elas querem dizer para nós? São esses mundos que é o infinito nos chamando. Vem para cá. Cresça para você vir nos conhecer. Sabe? Isso é infinito. Os primitivos que tinham essa visão ampla lá do cosmos à noite, eles ficavam pensando, que Deus é esse que transita para lá e para cá, nessa coisa toda aí? Aquilo era um chamamento para eles crescerem, para eles aprenderem, a entender aquela coisa lá. Então as estrelas nos convidam o tempo todo ao infinito que somos. E a gente fica preso, E cair, arruinando a nós e aos outros, com nossas intemperanças, ideias de destruição, ideias perigosas, de obsessões, de ciúme, de traição, de inveja, dessas vaidades da vida, esse egoísmo, esse orgulho. Que é isso?
Não, nós já temos que pensar diferente, né? A segunda que eles vão falar, né, é a variedade do agente obsessor. Obsessão individual ou unidirecional, obsessão recíproca, bidirecional, obsessão múltipla ou obsessão coletiva, né? Foi criado um livro, né, Obsessão e Desobsessão, em 1992. Então, quer dizer, e aí? Tem uma variedade imensa de agentes obsessores, né? Eu vou entrando nisso, né? Eu vou entrando nesse processo. Então, por exemplo, eu quero muito namorar fulano ou fulana. Mas o fulano ou a fulana não me quer. Não está na minha linha. Ela não sente por mim esse afeto do relacionamento. Ela sente um afeto de amizade, por exemplo. E eu fico obsidiando a pessoa, né? Porque alguém falou comigo assim, vai, que uma hora você consegue. Aí isso chama obsessão, de encarnado para encarnado. Sabe? De encarnado para desencarnado, por exemplo, né? Eu quero que você faça isso. Fala para o espírito desencarnado. Fica obsidiando o espírito, sabe? Ô pai, me ajuda aí, pai. Você viu quando você estava aqui, como é que fulano fazia isso, aquilo? Ajuda agora que você está do outro lado, que não está te vendo, vai lá e pega ele. Isso é obsessão de encarnado para desencarnado. Olha, gente, isso é comum de acontecer, viu? Não está tão longe, não. Porque isso é muito mental, né? A gente não conhece o pensamento do outro e acha que o outro, a outra é um santo, né? Um príncipe ou uma princesa, quando não é. Cuidado com isso, meu amigo. Olha, siga a tua vida reta, limpa, né? Elegante, nobre, digna, que te faz um ser de bom caráter. Siga a tua vida. E vai chegar para você o que for bom, o que for interessante, o que você precisar. Né? Quando a gente chega a esse entendimento, nossa vida fica leve, sabe? Fica gostosa de ser vivida. Porque eu não estou preocupado no que o outro vai querer de mim, no que o outro vai falar de mim, no que o outro vai fazer comigo. Não estou preocupado com nada disso. Né? Você entende isso, meu amigo? Espero que sim. Marlene Rossi Severino Nobre, a doutora Marlene Nobre, né? Que foi presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, hoje já desencarnada, constrói, de sua vez, 4 dos mais abrangentes tipos de obsessão. Segundo ela, as obsessões podem ser de natureza anímica ou de natureza espirítica. E agora nós vamos entrar num campo de estudo sobre obsessão muito profundo. A doutora Marlene Nobre, gente, foi uma das pessoas que mais trabalhou para que a saúde mental, a saúde social se estabelecesse entre nós. Ela trabalhou muito isso, principalmente sobre aborto. Né? Ela tem um livro chamado Clamor da Vida, você deveria ler, que ela vai explicar os casos, né, que levam a pessoa a essa obsessão do aborto. Vamos ouvir essas pessoas, vamos dar atenção a essas pessoas. Então, obsessão de natureza anímica, isso aqui é muito interessante, porque pouca gente sabe sobre isso, né? Ela surge como obsessões de efeitos inteligentes ou de efeitos físicos. Define-se como efeitos inteligentes as seguintes ocorrências: obsessão telepática, auto-obsessão, personalidade antiga cristalizada ou fixação mental, possessão partilhada com parceiros no vício. Tá? Então vamos lá. Vamos entender isso aqui, porque são obsessões sutis que acontecem e que a gente não percebe. Então, obsessão telepática, a gente já conversou sobre ela, né? No áudio anterior, nos áudios anteriores. Então, é quando eu obsidio a pessoa à distância. Né? Eu crio uma sintonia com aquela pessoa e fico obsidiando a pessoa. Tem gente que faz isso assim conscientemente. Uma vez eu fiz um teste. Eu vou confessar para vocês, eu vou explicar o teste que eu fiz, porque eu estava estudando isso aqui, obsessão telepática. Eu falei assim, eu vou obsidiar uma pessoa telepaticamente para ver o que dá. Para ver como é que funciona isso. Claro que eu não ia perturbar, como eu não fiz isso, eu não prejudiquei a pessoa. Vocês sabem, eu trabalhei com teatro a vida inteira, né?
Eu trabalhava também com musicais. Aí teve uma vez que chegou para nós uma jovenzinha, uma menina, sei lá, uns 12, 13 anos, e essa menina encantava a todos pela voz dela. Quem entende de música dizia que ela cantava desafinado, mas quem não entende como eu, achava que ela era a oitava maravilha do mundo, né? Então a menina era assim. Então nós colocamos essa menina no musical, mas o pai dela tocava também, o pai dela estava junto, para evitar, né, qualquer tipo de problemas que pudesse surgir naquele trabalho. E aí nós fomos fazer uma apresentação numa cidade. E eu fiquei sentado no meio da plateia, estava muito cheio. Eu fiquei meio que invisível, né, lá no meio da plateia. E a menina cantando, né, cantando Elis Regina, cantando essas canções que exigem muito, né, essa extensão vocal, essa coisa toda. E a menina, nossa, deu um show lá para o pessoal ficou encantado com ela. Ficaram loucos com a garotinha. Garotinha não, com a adolescente. E aí, quando terminou, foi todo mundo no palco para ver, conversar, tocar na menina. Aí, de onde eu estava, eu falava assim: vem cá agora, vem aqui agora, vem aqui. Fui falando isso com ela, sabe? Pensando, pensando, pensando. De repente, a menina olhou para mim e veio correndo e ficou perto de mim. Eu falei: meu Deus, a coisa é séria. É muito sério isso. Por quê? Imagine se eu estivesse fazendo aquilo na pretensão de prejudicar aquela criatura. Ah, eu estaria frito com as leis de Deus. Aí quando ela chegou para mim, sentou, falei: fica aqui. Por quê? Ela é muito, muito infantilzinha. Por quê? Falei: porque é bom você ficar aqui para se proteger. Seu pai não está te protegendo. Então eu vou te proteger. Fica aqui perto de mim. Que aqui ninguém vai chegar, porque eles me conheciam, né? Aqui ninguém vai chegar. E foi assim que a pessoa foi embora, a plateia foi indo embora, e ela ficou sentada do meu lado. Mas aí eu fiz isso para quê? Para conhecer, né, o processo e também para proteger a menina. Então imagina se não fosse para isso. Imagina se a intenção fosse outra. Tá vendo como é que é sério quando a gente estuda essas coisas aqui? Como que a gente tem que ter consciência do viver equilibrado? Né? Já essa obsessão telepática completa. A auto-obsessão, que é o segundo posto que a doutora Marlene coloca aqui, nós mesmos nos obsidiamos. Sabiam disso? A gente tem umas vontades, sei lá, uns desejos, né? Nem seja de vontade, isso é desejo, né? E a gente fica se obsidiando com aquele desejo. Se machuca, né? Se destrói, se autodestrói por aquele desejo obsessivo, né? Você não presta, você não faz nada, você não quer isso, por que você não faz? Isso é autoobsessão. A pessoa, ela mesma se obsidia, não tem obsessão nenhuma. Quantas vezes chegaram para nós pessoas dizendo que estavam obsidiadas, né? E a gente não via o obsessor do lado dela, não. Mas via ela toda obsidiada, toda descompensada a partir dela mesma. Você sabia que existe isso, né? Você mesmo se obsidia, querendo ser o que você não é ainda, querendo coisas que você não pode ter ainda, ou querendo coisas que já passaram, que já não fazem parte mais. Você quer ver uma coisa que faz a autoobsessão terrível? É a tal da saudade. Sabe? A saudade de um tempo vivido, de uma situação vivida. Isso cria uma melancolia que pode levar aos desencarnes, por depressão. A pessoa viveu um momento, né? Foi bom, aquele momento foi legal, mas ele fica se auto-obsidiando por causa daquele momento vivido que não vai voltar, não vai ter mais como outro igual. Né? Porque o próximo pode ser muito bom, mas será de outra maneira. E ele fica vivendo essa saudade, né? Essa coisa. Eu tenho muito cuidado com fotografias por causa disso. Às vezes você vive esses momentos e começa a fotografar tudo. Depois você fica vendo aquelas fotos e pode bater essa melancolia pela saudade. O que nós podemos ter é boas lembranças. Aí sim, você tem uma boa lembrança de um momento vivido. Aí fica gostoso, né? Você lembra, né? Foi bom aquilo ali. Mas e agora? O que eu estou fazendo agora? Para evitar o processo da auto-obsessão. Sabe? Cuidado com isso, porque isso é um engodo.
Ah, eu tenho saudade daquele tempo. Não, aquele tempo foi maravilhoso, mas passou. Papai do céu quer outra coisa de você agora e para você agora. Perceba o que ele está querendo para você nesse momento. E se entregue, né, a uma coisa nova e boa. Até o nosso próximo áudio.